Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver depois assim nessa live aqui, né? Esse nosso encontro. E hoje nós iremos discutir o texto A Dinâmica da Transferência, de 1912, do Freud. Tá? Então, vamos ler aqui, são 11 páginas e vamos que vamos, tá bom? Aí qualquer coisa, você sabe como funciona, a gente para, conversa os textos e vamos que vamos. A transferência, um tema quase inesgotável, foi recentemente abordado de modo descritivo por W. Steckel, nestas Zentralblatt. Desejo agora acrescentar algumas observações que levem a entender como surge necessariamente a transferência numa terapia analítica, como ela chega a desempenhar seu conhecido papel no tratamento. Tenhamos presente que todo ser humano, pela ação conjunta de sua disposição inata e de influências experimentadas na infância, adquire um certo modo característico de conduzir sua vida amorosa. Isto é, as condições que estabelece para o amor, os instintos que satisfazem, então, os objetivos que se coloca. Isso resulta, por assim dizer, num clichê, ou vários, que no curso da vida é regularmente repetido, novamente impresso, na medida em que as circunstâncias externas e a natureza dos objetos amorosos acessíveis o permitem, e que, sem dúvida, não é inteiramente imutável diante de impressões recentes. Nossas observações mostraram que somente uma parte desses impulsos que determinam a vida amorosa perfaz o desenvolvimento psíquico. Essa parte está dirigida para a realidade, fica à disposição da personalidade consciente e constitui uma porção desta. Outra parte desse impulso libidinais foi detida em seu desenvolvimento. Está separada tanto da personalidade consciente como da realidade. Pode expandir-se apenas na fantasia ou permaneceu de todo no inconsciente, de forma que é desconhecida para a consciência da personalidade. Aquele cuja necessidade de amor não é completamente satisfeita pela realidade se voltará para toda pessoa nova com expectativas libidinais. E é bem provável que as duas porções de sua libido, tanto a capaz de consciência quanto a inconsciente, tenha participação nessa atitude. É perfeitamente normal e compreensível, portanto, que o investimento libidinal de uma pessoa em parte insatisfeita, mantido esperançosamente em prontidão, também se volte para a pessoa do médico. Isso é importante. Conforme nossa premissa, tal investimento se apegará a modelos, se ligará a um dos clichês presentes no indivíduo em questão, ou, como podemos também dizer, ele incluirá um médico numa das séries que o doente formou até então. Combina com os laços reais com o médico o fato dessa inclusão ser decisiva, a imago paterna, para usar a feliz expressão de Jung. Mas a transferência não se acha presa a esse modelo. Pode também suceder conforme a imago da mãe, do irmão, etc. As peculiaridades da transferência para o médico, em virtude das quais elas se excedem em gênero e medida, que justificaria em termos sensatos racionais, tornam-se inteligíveis pela por consideração de que não só as expectativas conscientes, mas também as sentidas ou inconscientes produziram essa transferência. Sobre essa conduta da transferência, não haveria mais o que dizer ou cismar se dois pontos especiais, de especial interesse para o analista, não permanecessem inexplicados. Em primeiro lugar, não entendemos por que a transferência no indivíduos neuróticos em análise ocorre muito mais intensamente do que em outros, que não fazem psicanálise. Em segundo, continua sendo um enigma para que as transferências nos apareça como a mais forte resistência ao tratamento, enquanto fora da análise temos que admiti-lo como portadora da cura, como condição do bom sucesso. Pois observamos, e é uma observação que pode ser repetida à vontade, que quando as associações livres de um paciente falham, a interrupção pode ser eliminada com a garantia de que, no momento, ele se acha sob o domínio de um pensamento ligado à pessoa do médico, ou ao que lhe diz respeito. Tão logo é feito esse esclarecimento, a interrupção acaba ou a situação muda. A cessação dá lugar ao silenciamento do que ocorre ao paciente.
À primeira vista, parece uma imensa desvantagem metodológica da psicanálise o fato de nela a transferência, ordinariamente, a mais forte alavanca do sucesso, tornar-se o mais poderoso meio de resistência. Olhando mais atentamente, porém, ao menos o primeiro dos dois problemas é afastado. Não é correto que durante a psicanálise a transferência surja de modo mais intenso e desenfreado que fora dela. Em instituições onde os doentes de nervos são tratados não analiticamente, observa-se as maiores intensidades e as mais indignas formas de uma transferência que beira a servidão. Só um minutinho. E também o seu inequívoco matiz erótico. Uma observadora sutil como a Gabrielle Roth mostrou isso quando ainda não se falava em psicanálise, num livro notável que deixa transparecer as melhores percepções da natureza e da origem das neuroses. Essas características de transferência não devem, portanto, ser lançadas contra a psicanálise, mas atribuída à neurose a mesma. O segundo problema continua de pé. Esse problema, a questão de por que a transferência não surge como resistência na psicanálise, devemos agora abordar. Vejamos a situação psicológica do tratamento, uma pré-condição regular e indispensável de todo adoecimento neurótico. É o processo que Jung designou adequadamente como introversão da libido. Boa noite, Lilian. Ou seja, diminui a porção da libido capaz da consciência voltada para a realidade e aumenta no mesmo grau a porção afastada da realidade inconsciente que ainda pode alimentar as fantasias da pessoa, mas que pertence ao inconsciente. A libido no todo e parte tomou a via da regressão e reanimou as imagens infantis. A terapia analítica segue, então, para procurando achá-la, torná-la novamente acessível à consciência. Torná-la novamente acessível à consciência. Pô-la a serviço da realidade. Ali onde a investigação psicanalítica depara com a libido recolhida de seus esconderijos, uma luta tem em romper. Todas as forças que causaram a regressão da libido se levantarão como resistência ao trabalho para conservar esse novo estado de coisa. Pois se a introversão, regressão da libido não fosse justificada por uma determinada relação com o mundo exterior, nos termos mais gerais, pela frustração da satisfação, e não fosse adequada para o aumento, não poderia em absoluto efetuar-se. Mas as resistências que têm essa origem não são as únicas, nem mesmo as mais fortes. A libido, à disposição da personalidade, sempre estivera sob a atração dos complexos inconscientes, mais corretamente das partes desses complexos que pertencem ao inconsciente, e caiu na regressão porque a atração da realidade havia relaxado. Para libertá-la, essa atração do inconsciente tem que ser superada, isto é, a repressão dos instintos inconscientes e de suas produções, desde então constituída no indivíduo, tem que ser eliminada. Disso vem a parte maior, bem maior da resistência, que frequentemente faz a doença persistir, mesmo quando o afastamento da realidade perdeu sua justificativa momentânea. A psicanálise tem de lidar com as resistências das duas fontes. A resistência acompanha o tratamento, passo a passo, cada pensamento, cada ato do analisando precisa levar em conta a resistência, representa o compromisso entre as forças que visam a cura e as aqui descritas, que a ela se opõe. Segundo um complexo patogênico, desde sua representação no consciente, seja evidente na forma de sintoma, seja bastante discreto, até sua raiz no inconsciente, logo se chega a uma região em que a resistência vigora tão claramente que a associação seguinte tem de levá-lo em conta e aparecer como compromisso entre as suas exigências e as do trabalho na investigação. E então, segundo nossa experiência, que surge a transferência. Quando algo do material do complexo
do conteúdo do complexo, se presta para ser transferido para a pessoa do médico, ocorre essa transferência. Ela produz a associação seguinte e se anuncia mediante sinais de resistência, como uma interrupção, por exemplo. Dessa experiência, inferimos que essa ideia transferencial irrompeu até a consciência, antes de todas as outras associações possíveis, porque satisfaz também a resistência. Algo assim se repete inúmeras vezes no curso de uma análise. Sempre que nos avizinhamos de um complexo patogênico, a parte desse complexo capaz de transferência é empurrada para a consciência e defendida com enorme tenacidade. Após sua superação, a dos outros componentes do complexo não traz maior dificuldade. Quanto mais tempo dura uma terapia analítica, quanto mais claramente o analisando reconhece que apenas distorções do material patogênico não o protege de ser revelado, mais consequentemente ele se serve do tipo de distorção que claramente lhe oferece maiores vantagens, a distorção pela transferência. Essas circunstâncias tendem para uma situação em que, afinal, todos os conflitos têm de ser decididos no âmbito da transferência. Assim, a transferência na análise sempre nos aparece de imediato, apenas como a mais poderosa arma da resistência, e podemos concluir que a intensidade e a duração da transferência são efeitos de expressões de resistência. O mecanismo de transferência explicado, se o referimos à prontidão do libido, que permaneceu depósito de ímagos infantis, mas só chegamos ao esclarecimento de seu papel na terapia se abordarmos os vínculos com a resistência. Por que a transferência se presta assim admiravelmente a servir como meio de resistência? Seria de crer que a resposta a essa pergunta deve ser fácil, pois é claro que a confissão de todo desejo proibido é especialmente dificultada, quando deve ser feita a própria pessoa a qual lhe diz respeito. Tal imposição leva à situação que parece quase inviável no mundo real. É precisamente isso que pretende alcançar analisando, quando faz coincidir o objeto de seus impulsos afetivos com o médico. Uma reflexão mais atenta mostra, porém, que esse aparente ganho não pode trazer a solução do problema. Uma relação de eterno e dedicado afeto pode, pelo contrário, ajudar a vencer todas as dificuldades da admissão. Em condições reais análogas, costuma-se dizer: na sua frente não me envergonho, a você posso falar tudo. A transferência para o médico poderia igualmente facilitar a confissão, não se compreendendo por que a dificulta. A resposta a essa questão, que repetidamente colocamos aqui, não será obtida mediante mais reflexão, mas pelo que se aprende na investigação da resistência transferenciais da terapia. Nota-se, por fim, que não é possível entender o uso da transferência para a resistência, se pensamos tão só em transferência. É preciso resolver distribuir uma transferência positiva de uma negativa. A transferência de sentimentos externos daquele hostil e tratar diferentemente os dois tipos de transferência para o médico. A transferência positiva decompõe-se ainda nos dois sentimentos amigáveis ou ternos, que são capazes de consciência, e na do prolongamento deste no inconsciente. Quanto aos últimos, a psicanálise mostra que, via de regra, remontam a fontes eróticas, de maneiras que temos de enxergar a compreensão que todos os nossos afetos de simpatia, amizade, confiança, etc., tão proveitosos na vida, ligam-se geneticamente à sexualidade e se desenvolverão, né, por enfraquecimento da meta sexual, a partir de anseios puramente sexuais, por mais puros e não sensuais que se apresentem à nossa autopercepção consciente. Originalmente, só conhecemos objetos sexuais. A psicanálise nos faz ver que as pessoas que em nossa vida são apenas estimadas ou respeitadas podem ser ainda objetos sexuais para o inconsciente dentro de nós. A solução do enigma é, portanto,
que a transferência para o médico presta-se para a resistência na terapia, somente na medida em que a transferência é negativa, ou transferência positiva de impulsos eróticos reprimidos. Se abolirmos a transferência tornando-a consciente, apenas ligamos da pessoa do médico esses dois componentes do ato afetivo. Outro componente capaz da consciência e não repulsivo subsiste e é o veículo do sucesso da psicanálise, exatamente como em outros métodos de tratamento. Até então, admitimos de bom grado que o resultado da psicanálise se basearam na sugestão, mas deve-se entender por sugestão aquilo que, juntamente com o Ferenczi, nela encontramos. A influência sobre o indivíduo por meio dos fenômenos de transferência nele possíveis. Nós cuidamos da independência final do paciente ao utilizar a sugestão para fazer realizar um trabalho psíquico que terá por consequência necessária uma duradoura melhora da sua situação psíquica. Isso aqui é muito importante. Pode-se perguntar por que os fenômenos de resistência e de transferência surgem somente na psicanálise e não no tratamento indiferenciado, por exemplo, em instituições. A resposta é: eles se mostram também ali, mas sem ser apreciados como tais. A irrupção da transferência negativa, e até mesmo frequente nas instituições, tão logo o doente cai sob o domínio da transferência negativa, ele deixa a instituição sem ter mudado ou tendo piorado. A transferência erótica não age tão inibidoramente em instituições, pois ali, como na vida, é atenuada, em vez de revelada. Manifesta-se bem nitidamente como resistência à cura, porém, não ao tirar o doente da instituição, pelo contrário, ele o retém lá, mas ao mantê-lo afastado da vida, pois para a cura não importa se o doente internado supera essa ou aquela angústia ou inibição. Me interessa que também na realidade de sua vida ele se livre delas. Olha que interessante, não? A transferência negativa merece uma apreciação mais detalhada que não pode ser feita no limite desse trabalho. Nas formas curáveis de psiconeurose, ela se acha chamada transferência afetuosa, com frequência dirigida simultaneamente à mesma pessoa. Para esse fato, Bloiler cunhou a feliz expressão ambivalência. Tal ambivalência de sentimento parece normal até uma certa medida, mas um alto grau de ambivalência dos sentimentos é sem dúvida uma peculiaridade dos neuróticos. Na neurose obsessiva, uma precoce separação dos pares de opostos parece ser característica da vida institucional e representa uma das suas condições constitucionais. A ambivalência nas inclinações afetivas é o que melhor explica a capacidade dos neuróticos, porém, em suas transferências a serviço da resistência. Quando a capacidade de transferência torna-se essencialmente negativa, como nos paranoicos, acaba a possibilidade de influência de cura. Mas em toda essa discussão, apreciamos até aqui apenas um lado do problema da transferência. É necessário voltar nossa atenção para outro aspecto do mesmo tema. Quem teve a impressão correta de como, analisando, é lançado para fora de suas reais relações com o médico assim que cai sob o domínio de uma formidável resistência de transferência, como ele então se permite a liberdade de ignorar a regra psicanalítica básica, a de que se deve informar de maneira crítica tudo o que vier à mente, como esquece o propósito que iniciou o tratamento, e como nexos e conclusões lógicas que pouco antes lhe haviam feito enorme impressão, se lhe tornam indiferentes. Essa terá necessidade de explicar tal impressão a partir de outros fatores que não mencionados aqui, e eles não se acham distantes. Afinal, resultam novamente da situação psicológica e que a terapia colocou o paciente. Na busca da libido que se extraviou do inconsciente, penetramos no âmbito do inconsciente. As reações que obtemos trazem, então, à luz algumas das características dos processos inconscientes que chegamos a conhecer pelo estudo dos sonhos. Os impulsos inconscientes não querem ser lembrados como a terapia o deseja,
procurando, isto sim, reproduzir-se de acordo com a temporalidade e a capacidade de alienação do inconsciente. Tal como nos sonhos, o doente atribui realidade e atualidade aos produtos do desperto de seus impulsos inconscientes. Ele quer dar o corpo às suas paixões, sem considerar a situação real. O médico quer levá-lo a inserir esses impulsos afetivos no contexto de tratamento e no da sua história, a submetê-los à consideração intelectual e conhecê-los, segundo o seu valor psíquico. Mas um conceito interessante. Essa luta entre médico e paciente, entre intelecto e vida institucional, entre conhecer e querer dar o corpo, desenrola-se quase exclusivamente nos fenômenos das transferências. É nesse campo que deve ser conquistada a vitória, cuja expressão é permanente, pura da neurose. É inegável que o controle dos fenômenos da transferência oferece as maiores dificuldades à psicanalista, mas não se deve esquecer que justamente eles nos prestam o inestimável serviço de tornar atuais os manifestos impulsos amorosos ocultos e esquecidos dos pacientes, pois é, afinal, impossível liquidar alguém absente ou infit. É isso, pessoal. E aí? Dúvidas, questões? É muita informação, né? É, Rapaz. Terminou de ler todo o texto? sim. Aí isso depois só rodapé. Foi Entendi. só aqui, ó. Ah, é. Quer que E, leia aqui Rafael, também? oi? Quer que leia aqui o rodapé? Ah, não, não. Não? Diga É, aí. quando ele fala sobre transferência, o que que ele quer dizer exatamente? O que significa Que é o quê? Opa, fechou aqui o meu áudio sem querer. O que que Não. significa a transferência para o Freud? Joia. Vamos ver aqui. Tá aqui também no texto. Olha, vamos lá, hein? Vamos voltar aqui e vamos pegar aqui o que ele quer dizer. Vamos ver aqui, ó. Tem aqui o mecanismo de transferência explicado se o referimos à prontidão da libido que permaneceu depois de imagens infantis. Mas só chegamos ao esclarecimento de seu papel na terapia se abordamos seus vínculos com a resistência. É um ponto aqui. Sei mais para cima aqui. Quando algo do material do complexo, do conteúdo do complexo, se presta para ser transferido para a pessoa do médico, ocorre essa transferência. Ela produz a associação seguinte e se anuncia mediante sinais de resistência, como uma interrupção, por exemplo. Dessa experiência, inferimos que a ideia da transferencial irrompeu até a consciência antes de todas as outras associações possíveis, porque satisfaz também a resistência. Algo assim se repete inúmeras vezes no curso de uma análise. Sempre que nos avizinhamos de um complexo patogênico, a parte desse complexo capaz de transferência é empurrada para a consciência e defendida com enorme tenacidade. Ou seja, é uma parte que está ali no inconsciente, que você vai tirando isso, vai mostrando meio que a pessoa vai percebendo, né? A pessoa que vai percebendo isso, algumas partes estão inconsciente e que vai subindo isso até a consciência. E aí você vai tendo uma transferência, aí você vai ter aquelas duas transferências, negativa e positiva. Isso ajuda? Ajuda um pouco. Eu tinha feito uma pesquisa, né, mais rapidinho assim, né, sobre o significado de transferência. Eu não sei se eu entendi certo, né? Sei que também tem a ver com, por exemplo, com a pessoa, né, que vai no consultório do analista lá, aí ele começa a falar de coisas que aconteceram na infância dela, né? E aí sei que tem a ver com isso, essa transferência, como se fosse uma espécie de, de recordação daquilo que o Freud ele acredita, né, que
que tem muita coisa que acontece com a gente, de problema, assim, que é devido a algum trauma que aconteceu na infância. Então, essa transferência tem a ver com essa rememoração de coisas que acontecem na infância. Deixa eu ver se eu tenho um conceito aqui de transferência. Deixa eu ver. Para Freud, a transferência é a reatualização na relação com o analista de afetos, desejos e padrões relacionais da história do paciente, especialmente de sua infância. É o fenômeno fundamental da psicanálise, um motor terapêutico que permite ao analista identificar e elaborar no presente os conflitos inconscientes que se manifestam no relacionamento com o terapeuta. A transferência pode ser positiva, amorosa ou negativa, hostil, e serve tanto como principal meio de trabalho para análise quanto como obstáculo ou resistência ao progresso da terapia. Ah, eu acho que eu entendi. Então, essa transferência para o psicanalista, como ele disse, essa espécie de motor terapêutico, né? Que vai permitir com que o analista identifique os conflitos inconscientes, mas só que tem um problema, né? Esses conflitos que se identificam se manifestam no relacionamento com o terapeuta, ele diz, né? Então uma barreira, né? Também, porque você está ali com você leu também seu notation, né? Você está ali diante do analista, do terapeuta ali. Aí a pessoa vai e diz para ele, né? Olha, esse tipo de coisa eu posso falar para você. Você é uma pessoa apta, né? E você é uma pessoa preparada, então eu me sinto à vontade para falar essas coisas com você, né? Só que tem aquela, como ele disse, tem transferência que pode ser positiva. Isso é uma transferência positiva, né? Mas tem a negativa também, né? Que vai barrar ali, né? Essa, como eu posso dizer, esse efeito terapêutico ali, nessa terapia do profissional na área, né? Porque o paciente tem uma transferência negativa, meio que hostil ali, que não vai permitir com que ele se abra para o terapeuta, né? Para o cara lá que, né? Da psicanálise. Então, é como se fosse essa transferência, essa. Rapaz, é complicado de definir isso, né? Sim, Ele diz reatualização na relação com o analista dos afetos. sim. Ó, eu peguei, aproveitei aqui e coloquei um dicionário da Elizabeth Kudnesco, que a gente sempre consulta ele, né? Vamos ver se ajuda um pouco a esclarecer esse ponto, né? O termo transferência não é próprio do vocabulário psicanalítico. Utilizando inúmeros campos, implica sempre uma ideia de deslocamento, de transporte, de substituição de um lugar para outro, sem que essa operação afete a integridade do objeto. Todas as correntes do freudianismo, né, consideram a transferência essencial para o processo psicanalítico. Entretanto, conforme as escolas de divergência são múltiplas quanto ao seu lugar no tratamento, seu manejo para o analista e o momento e os meios de sua dissociação. Um século depois do nascimento da psicanálise, o conceito de transferência ainda é objeto de um debate contraditório, cuja origem se encontra na história do seu conhecimento, de sua avaliação teórica e sua utilização por Freud a partir do abandono da hipnose e da catarse. Primeiramente, segundo Henry F. Ellenberg, consideramos que a essência de transferência é testada antes de Freud por uma terminologia abundante. Afinidade, influência sobre a sonâmbulica, necessidade de direção e transposição. Vou ver se eu pego aqui. A princípio, a transferência, ela é sobre o prisma do deslocamento, o investimento no nível das representações psíquicas, mais do que como um componente de relação terapêutica, está vendo? Uma transferência, deslocamento. O que você falou, Edson, isso aí é muito real, viu? O terapeuta, ele muda de posições ao longo da terapia, entendeu? Então, Uhum, assim, uma hora, ele tá ali, ele vai falar uma coisa que vai estar tranquilo para o paciente, mas outras coisas vai pegar no calo do paciente. E aí, se a pessoa não tiver ali, se a pessoa não tiver
estiver meio que pronta, não é pronta a palavra correta, mas um pouquinho mais madura, talvez, a pessoa vai entrar em modo defensivo. Você viu que ele fala ali de mecanismos Uhum. de defesas? Sim, São as resistências, uhum, é verdade. entendeu? Eu, eu entendi o conceito, por exemplo, ele vai dizer que transferência é é um deslocamento de ideias, né? Por exemplo, você é meu terapeuta, eu sou paciente, então eu vou deslocar ideias que tem dentro de mim, né? E vou transferir para você, que é o meu terapeuta. Mas só que dependendo do teu posicionamento, né? Uhum, Diante de mim, eu posso, essa transferência pode ser positiva ou pode ser negativa. Se for isso. positiva, vou falar para você, olha, eu me sinto completamente à vontade para falar do que me aflige com você, né? Uhum, Agora, se você tiver algum posicionamento, algum comportamento que me cause estranheza, então vou dizer, talvez eu não fale nem nada, já paguei a sessão, né? Tá paga uhum, e fico calado ali. Aí você, eu não sei como é que é o, a atitude do psicanalista, né? Porque tem terapeuta que se o paciente não fala nada, ele também fica quieto. sim. Eu não sei se o psicanalista é assim também, né? Ou ele fica incentivando, vamos conversar e tal, não sei o quê, né? Porque eu já vi terapeuta assim em filmes, né? Uhum, Em filmes que a pessoa, enquanto o paciente se calava dentro de uhum. si ali, ele ficava só observando, terminava o horário, aí ele, opa, acabou nossa sessão, vamos embora, entendeu? Sim, mas então, essa questão do silêncio dentro da clínica, ela é muito subjetiva. Por quê? Porque tem pessoas que realmente é um mecanismo de defesa. O silêncio da pessoa, ela não quer falar daquilo. Então ela fica em silêncio. Outras, não. Outras sei lá, a pessoa não tá afim, por alguma razão, nem, às vezes nem tem a ver com a... Então é muito difícil dizer. E às vezes só da pessoa ficar em silêncio ali, o tempo da terapia, já é por si uma terapia também, entendeu? Entendi, É muito complexo isso. Que circunstância a pessoa está em silêncio? Até entendi. nesse momento pode existir transferência, viu? Porque a pessoa pode estar pensando em alguma coisa e está saindo alguma coisa do inconsciente. Uhum. É, assim, porque o fato de, por exemplo, o fato de eu ir no teu consultório, né, para ser, para receber uma consulta com você, já mostra que eu tenho o desejo, né, porque eu estou te procurando, eu tenho o desejo de me manifestar, de falar, de me abrir com você, né? A minha própria ação já demonstra isso, né? Agora, mas tem casos também que, por exemplo, tem pessoas que cometeram crimes, né? Talvez crime grave, e a própria justiça obriga a pessoa, a pessoa que cometeu o crime, ela é coagida pela justiça a, a ter a procurar um profissional, né, um terapeuta, um psicólogo, enfim. E nesses casos, não só nesses casos, mas também de criança também, né, que os pais levam, é muitas vezes obrigado. Aí quando estão diante do terapeuta, ele acaba se fechando, porque não foi ele que quis ir, ele está sendo obrigado, né? Então, por que que ele vai querer falar alguma coisa de algo que é íntimo, de algo que faz parte dele, né? Ele vai se sentir ali invadido, né? É complicado esse tipo de coisa. Mas agora, quando eu procuro, aí já é diferente. Se eu procuro, é minha obrigação falar, né? Né? Ou então, por que que eu fui, né? Né? De fato, muitas vezes o silêncio ele funciona, né? O silêncio, às vezes a pessoa vai procura o terapeuta justamente porque ele quer um silêncio ali, né? Um silêncio que ele não consegue na casa dele, no trabalho dele. Ele quer só que alguém esteja ali e respeite o silêncio dele, né? E isso é isso só mesmo. Às vezes ele pega, vai embora e pronto. Ou então ele, em algum momento, ele acaba se abrindo, né, com a pessoa. Pode dizer, Ronald, pode falar.
É para escutar? Sim, estamos escutando. Só que essa questão da resistência, né? Assim, uma vez meu psicanalista ele disse o seguinte, que psicanálise não é desabafo. Então você não procura um psicanalista, um profissional em psicanálise, para você estar falando assim profundamente, né? Dos seus, do seu íntimo, da sua intimidade, coisas que você geralmente faz com um pastor, com um padre, com alguém religioso, né, dessa parte mais religiosa. O, pelo menos não é para ser assim. Lógico que tem uns que precisam ganhar dinheiro e acabam tendo que fazer isso, né? Mas ele não é ali como se fosse assim um tipo de psicologia que tem, que é mais essa psicologia transcendental, vamos dizer assim. Acho que é transpessoal que eles chamam. Que um fica de frente para o outro, aí um começa a contar alguma coisa, algum tipo de história, e começa a transcender a partir dessa história, e um escuta o outro. Não é por aí, porque o psicanalista, ele também tem a transferência dele. Quem é psicanalista sabe, né? Eu não sou, mas por ser paciente muitos anos, eu já fui advertido algumas vezes, né, de que existe também a parte do psicanalista. Porque o psicanalista vai pensar o seguinte: bom, eu tô, não tem muito tempo, o cara está conversando aqui, está contando o problema dele, eu já tenho que interpretar e dar uma possível devolução do problema dele, né? Então, às vezes, o cara acha que vai resolver assim numa sessão, uma coisa que você passa tempos e tempos para poder resolver. Então tem que levar em conta também a transferência que se chama de contra-transferência, que é outro conceito, né, do Freud, que no caso seria a transferência do psicanalista, o que ele dá de volta. E assim vai fazendo esse ciclo, entendeu? De transferência e contra-transferência. Manda bala, Raid. De fato, segundo as regras do jogo, digamos assim, psicanálise não é. O psicanalista ele não é padre, né? Ele não está ali para ficar ouvindo né? Assim, para ficar ouvindo qualquer coisa, né? O desabafo, é tipo um diário ali, né? Como se estivesse escrevendo um diário ali na mente do psicanalista. As regras do jogo diz isso, né? Que a função dele não é isso. Mas o ser humano ele é tão complexo, né? Ele é tão complexo que ele não está encaixado ali nas regras do jogo. Você pode pensar, não à toa que vários pacientes ligam 3 horas da manhã para o seu terapeuta porque estão tendo uma crise, entendeu? Agora, segundo as regras do jogo, é para o terapeuta estar dormindo, não é para estar atendendo o paciente, está fora do horário de trabalho dele, mas o cara atende, ele atende o telefone, tá entendendo? Por que ele atende? Porque o cara está tendo uma crise e ele já teve uma certa dificuldade para estabelecer o nível de confiança com esse paciente que até então não queria se abrir. Então, quando ele recebe uma ligação no meio da noite ali, o que ele vai fazer? Ele vai atender. Ele vai atender, porque, infelizmente, o paciente ainda está em um estado mental que não vai compreender se ele não atender esse telefone, vai perder totalmente a confiança que ele tem, né? Que ele adquiriu com o tempo. Aí o cara pega e atende, porque faz parte da complexidade do ser humano. Cara, tem gente tão complicada, tem gente de diferentes maneiras de pensar, de agir, de fazer as coisas, que não dá para colocar o ser humano numa cartilha ali e dizer você tem que fazer isso, entende? De fato, a pessoa não vai, né, né pelo menos o Beabá diz que não é para ele ficar ali, né, falando qualquer bobagem. A pessoa procura o terapeuta
porque ele tem um problema, porque ele quer entender ele mesmo, né? Ele quer entender o que acontece com a mente dele, né, com o comportamento dele, porque quando ele chega numa sociedade, ele fica nervoso, ele começa a se tremer, ou ele tem uma fobia social, ou porque, sei lá, cara, são tantos os problemas que para quem não passa por isso, pode até parecer bobagem, mas para quem passa, são coisas, são sentimentos que, que deixa transparecer, que deixa, como eu posso, que reflete no nosso fisicamente na pessoa. A pessoa treme, sua, transpira, entende? E fica sem ar, né? Aí você olha para a pessoa assim por fora, exteriormente, e diz: pessoa normal, não tem nada acontecendo com ela, mas na mente da pessoa tem tanta coisa acontecendo que fica até difícil de respirar, né? Tem gente que tem pensamentos acelerados, que não consegue nem dormir à noite, entende? Cara, é tanta coisa que acontece com a gente que é impressionante, é impressionante. É complicado ser humano. Mas assim, é, qual a relação, Rafael, da transferência com a libido, com expectativas libidinais, que é falado no Olha, texto aí, você sabe dizer? vamos ver aqui de novo no começo. Olha que interessante, né? Que a libido é um desejo, né? Uma das formas de você entender a libido é um desejo. Sim, Fala aqui bem no começo. Que a pessoa, ela tem uma... Aqui, olha, tem umas coisas que são... Temos, por exemplo, que todo ser humano, pela ação conjunta de sua disposição inata e de influência experimentada na infância, que você acabou de falar, adquire um certo modo característico de conduzir sua vida amorosa. Isso é, as condições que estabelece para o amor, os instintos que satisfazem, então, os objetivos que se colocam. Aqui já começa meio mais ou menos uma libido, uma coisa assim, né? Ele fala aqui bastante disso, ó. Olha aqui, aquela cuja necessidade de amor não é completamente satisfeita, pela realidade se voltará para toda pessoa nova com expectativas libidinais. É bom provável que as duas opções da sua libido, tanto a capaz da consciência, quanto o inconsciente, tenham participação nessa atitude. Você entende que vai lá para o passado? Por quê? Porque na concepção freudiana, o inconsciente, na verdade, não existe passado, presente e futuro. É tudo, quer dizer, não existe passado e futuro, é tudo presente. Entendeu? Então, essa questão, a questão da libidinal é como você vai tratar essas suas tendências, essa sua forma de amar. Tá vendo aqui? Como você vai satisfazer isso, né? Esse desejo que você tem. Entendi, mas esse desejo, ele é desejo amoroso pelo terapeuta, é isso? Ou não? É um desejo por qualquer coisa. O desejo ele tem relação com o prazer imediato, se não estou enganado. Se Prazer não, tiver, imediato. se não estou enganado, é por aí, entendeu? Você quer alguma coisa ali imediatamente. Mas se Entendi. eu não estou me enganado, é isso. Lilian, você sabe alguma coisa sobre isso, Lilian? Sai quietinha, hein? Mas se eu não estou enganado, é por aí, entendeu? É uma questão assim de prazer imediato. Se não sou enganado, é isso, tá? Pode ser que, Prazer. se eu estiver enganado, depois alguém corrige nos comentários, depois joga lá no grupo. Entendi. Então, já que a transferência é justamente esse deslocamento de ideias que está em mim para o analista, então a relação da transferência com essas expectativas libidinais, com esses desejos que estão dentro de mim, então, como posso dizer, como se essas expectativas libidinais fosse justamente aquela espécie de motor lá que ele estava falando da transferência, né? Será que é isso?
Porque se a partir do momento que eu tenho essas expectativas libidinais, esses desejos dentro de mim, então é isso que vai fazer com que eu me mexa, que eu me mova, né? Que eu me manifeste para poder falar também com o terapeuta. Será que é isso? Esses desejos, eu tenho desejo, pode ser desejo de qualquer coisa, desejo de, eu estou feliz, ou sei lá, o desejo de interesse por qualquer coisa, ou sei lá, ou até mesmo um desejo de ouvir a própria voz, ou, eu não sei, né? Porque tem pessoas, Sim. né, tem pessoas que também são excêntricas, egocêntricas, são narcisistas, que o próprio existir dela já é um fator fundamental ali, né, preponderante, já é suficiente para que ela possa fazer qualquer coisa, porque ela só quer ouvir a própria voz, ou só quer saber de si, não sei. Será que é por aí? Vamos ver aqui a questão do desejo, vai. É melhor ver no dicionário do que... eu acredito que seja por aí. Aproveitar e pesquisar. Deixa eu ver aqui, qual a relação da transferência, pesquisar aqui. Quem quer falar? Fale, Ronald. Pode acontecer, viu, Radson, que você falou agora, me veio essa impressão, posso estar errado, mas pode acontecer de você estar confundindo desejo com gozo, que é outro termo que, se o Rafael puder comparar aí, a gente esclareceria a diferença entre desejo e gozo, porque o gozo a gente tem a ver com a satisfação de todo e qualquer desejo libidinal, especificamente libidinoso. Tem a ver com a libido, né? Enquanto que o desejo é em geral, você pode desejar comprar um sapato, você pode desejar ter uma namorada, você pode desejar um carro e assim, etc. Ou desejar ser feliz, alguma coisa desse tipo. E não necessariamente mexer com a tua libido, né? Não, poxa, comprei um carro, aí fica com a libido cheia. Não necessariamente é assim. Mas eu acho que se o Rafael puder fazer essa comparação, Vamos sim. Vamos ler primeiro do desejo, que eu acho que vai esclarecer muito aqui para a gente. Aqui. Vai ser uma boa pontuação para essa discussão. Em Sigmund Freud, essa ideia é empregada no contexto de uma teoria do inconsciente para designar ao mesmo tempo a propensão e a realização da propensão. Nesse sentido, o desejo é a realização de um anseio ou voto inconsciente. Segundo essa formulação freudiana clássica, emprega-se como sinônimo de desejo as palavras alemãs, que eu não vou falar aqui porque eu não sei alemão, e a expressão inglesa também, Wishfulness, desejo no sentido de realização ou satisfação de um anseio inconsciente. Vamos ver aqui. Dado o lugar ocupado pelo assunto desejo na história, depois ele dá uma coisa mais ampla, né? Mas eu acho que ficou um pouco melhor, não ficou a definição aqui? Que é uma que, ó, Ajudou um pouco. o desejo, vou ler aqui, daí dessa definição, não vai, o desejo é desejo inconsciente, é a realização do desejo. Em outras palavras, é no sonho que reside a definição freudiana do desejo. O sonho é a realização de um desejo recalcado, e a fantasia é a realização alucinatória do desejo em si. Mesmo não levando em conta a ideia de reconhecimento, Freud não identifica o desejo com a necessidade biológica. Essa, com efeito, encontra sua satisfação em objetos adequados, como o alimento, ao passo que o desejo está ligado ao menemênico, a lembranças. Olha que interessante, tá vendo? Ele está lá na interpretação disso. Você vê como já acho que dá uma outra visão, né? Sim, sim. Agora eu vou buscar Eu, sobre o gozo. Vamos lá. Diga quem estiver falando. Gozo, olha lá. Raramente utilizada por Sigmund Freud, o termo gozo tornou-se o conceito na obra de Jacques Lacan. Inicialmente ligado ao prazer sexual, o conceito de gozo implica a ideia de uma transgressão da lei,
desafio, submissão ou escárnio. O gozo, portanto, participa da perversão, teorizada por Lacan como um dos componentes estruturais do funcionamento psíquico distinto das perversões sexuais. Distinto das perversões sexuais. Olha que interessante. Posteriormente, o gozo foi repensado por Lacan no âmbito de uma teoria de identidade sexual, expressa em fórmulas da satisfação, que levaram a distinguir o gozo fálico do gozo feminino ou gozo dito suplementar. Acho que tem uma boa diferença, hein, Ronald? Boa diferença, não? O que vocês acham aí? É porque aqui ele está dizendo o gozo, mas segundo a concepção do Lacan, né? O Lacan ele já entende de uma maneira diferente do senso comum, né? Eu acho que o que o Ronald, a definição que o Ronald deu ali, acho que foi a que, né, uma definição mais geral, né? Como todos nós entendemos, assim, né? Que já é uma definição de gozo mais particular do Lacan, né? Assim, tipo, né, no gozo, que o do Ronald falou, o gozo ali aproximado do desejo ali, né, e tudo mais. Eu pesquisei aqui qual a relação da transferência para a libido em Freud, né? Ele diz assim, em Freud, a transferência é a projeção de emoções e comportamentos inconscientes do passado para o analista, sendo a libido a energia sexual que impulsiona essa transferência. Então, a libido é essa energia sexual mesmo, né, que impulsiona ali. É que é assim, né? Dentro da psicanálise sexual também tem uma ampla variedade de definições, né? Você pode ver que a própria sexualidade também tem, né? Mas vamos ver aqui. É capaz que ele fale até aqui, ó. Deixa eu ver aqui no. Você pegará modelo, você verá dois clichês pacientes, como combina com os nossos reais com o médico. Ou até a questão do imago. Não se acha preso esse modelo. Não haveria mais. Em primeiro lugar, não entendemos porque a transferência no indivíduo neurótico tá. Eu acho que também tem essa questão da sexualidade também, né? A questão da libido, né? Você vê como é um textinho interessante, né? Sim, sim, sim. Tem muita coisa, muita informação aqui, né? Impressionante. Sim. Eu tenho um autor que eu tenho muita curiosidade, assim, eu sei que os textos dele são muito difíceis mesmo, que é justamente esse Lacan aí, cara. Sim. Esse Lacan aí, ele é difícil de entender, talvez Sim. eu li um texto, mas faz mais de 10 anos isso daí, faz muito tempo. E quando eu li esse rapaz, não entendi, foi nada. É difícil, é difícil. Difícil, cara. É difícil. Mas o Ó, Freud, uma outra coisa. Pode falar. não, eu disse que o Freud é interessante. Ah, sim, vixe. Por isso que a gente está dando primeiro aqui ênfase nas obras de Freud, né? Porque tem bastante coisa. Mas ó, uma coisa que você falou na questão do silêncio. Tão logo é feito esse esclarecimento, a interrupção acaba ou a situação muda, a sensação dá lugar ao silenciamento do qual ocorre ao paciente. Ó. Você falou do silêncio, lembra? Lembro. A sensação dá lugar ao silenciamento do que ocorre é muito profundo isso aqui, porque isso aqui, se não me engano, já é um termo já dentro da psicanálise, se não me engano. Você vê como tem várias camadas aqui, né? A questão do silenciar, essa questão do sexual, né? E você vê que ele chama de doenças de nervos, né? Você vê que interessante? Sim, sim, sim. Bastante. Ó, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Ó, você vê como o Jung também estava nessa época, o Jung estava ainda amigão ainda do Freud ainda, né? Deixa eu ver se a gente. O que mais vocês querem colocar aí interessante que vocês viram no texto? É, eu tô satisfeito, como diz o. Satisfeito? Ó, Para entender bastante o que ele quer dizer, né? olha que interessante aqui também. Olha outro ponto aqui, Red, muito interessante.
A teoria que a vida... Achei interessante só um momento que ele falou, eu estou satisfeito, tem a ver com desejo, né? Então ele tá bem o desejo dele, tá? Aí, Tá certo. ó, olha aqui essa parte que eu vou repetir porque é muito interessante. A terapia analítica segue, então, procurando ó, a libido no todo ou em parte no homo, tomou a via de regressão e reanimou as imagens infantis. Ó. Reanimou. A terapia analítica segue, então, procurando achá-la, torná-la novamente acessível à consciência, pô-la a serviço da realidade. Ó. Aqui já entra uma parte da fantasia, que a pessoa fica meio fantasiando nas coisas, fica meio... tem todo um termo também, tem livro sobre fantasias, né, texto da psicanálise. Você vê como é um texto que tem muitas camadas, né? Você vê como começa a abrir um monte de coisa. Sim, sim. E você, Tem, Ronald? Pode falar, Carlos. Fique à vontade. tem outros tipos de terapia que não sejam analíticas? Ou todas são analíticas? Tem vários tipos, né? Por exemplo, assim, a hipnose é uma terapia. Eu não ouvi, tem o quê? Hipnose. Ah, Hipnose. hipnose, sim. Hipnose, tem a TCC, alguns falam que é uma variação da psicanálise, mas não é uma psicanálise propriamente dita. Tem a ACT, que é terapia da aceitação e compromisso. Tem isso. Porque Eu tem, conheço a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, né? Que é tem, o relatório que eu te falei que eu estou fazendo é sobre isso, né? Sobre essa então, terapia aí. para você ver, tem muitas terapias, assim, tem algumas pessoas que usam até uma coisa tipo mesa radiônica para ajudar a pessoa. Tem tudo que se possa imaginar em terapia, né? Tem muita coisa, né? Tem muitas coisas, tem muitas terapias diferentes aí que não tem nada a ver com a psicanálise. Ela é uma das várias terapias, né? Ou psicoterapias. Mas tem muitas coisas. A própria conceito de psicoterapia, psicoterapêutico, ele acaba sendo um pouco diferente da psicanálise também. Porque, às vezes, assim, tem pessoas que não aguentam muito o confronto. Isso está no livro lá das 5 lições de Freud, que a gente já leu. E daí você tem que pegar um pouco mais leve para a pessoa ir se abrindo, porque tem gente que se fecha, ou nesses mecanismos de defesa. Aí você cai nessas coisas de transferência negativa, que a gente viu aqui, né? Cadê essa transferência negativa? E a pessoa começa a se fechar, aí começa a criar resistência. E aí tem todo um estudo de mecanismo de defesa, que são vários tipos de mecanismo de defesa, que já são as resistências. Você vê, tem muita coisa mesmo. Como contornar isso? Então tem muitas terapias diferentes, de formas diferentes, análises diferentes. E Sim, aí, sim. diga aí, mano, o que você está pensando? Falou Bom, comigo? você tem mais alguma coisa para dizer, Ronald? Está tranquilo? Não, tá tranquilo, eu só fiquei com a pulga atrás da orelha dessa questão da diferença entre o desejo e o gozo, que faz tanto tempo que eu li isso também, eu li justamente quando eu estava tentando entender o Lacan, porque na verdade eu nunca li nenhum livro do Lacan todo, né? Porque os livros são bem volumosos, né? Sim. E na época eu estava escrevendo meu TCC, escrevendo o projeto inicial do TCC, aí eu queria tratar do Lacan. Aí quando eu li 15 páginas, mais ou menos assim, do Lacan, eu disse, não, Uhum. não vou inventar de trabalhar ele aqui não. Aí foi aí que eu conheci o Heidegger, né? Aí disse, Uhum. não, eu vou tratar o Heidegger. Aí o Heidegger, engraçado, o Heidegger escreveu um livro de 700 páginas e eu Uhum. consegui ler, né? Uhum. Mas por quê? Porque eu gostei do que eu estava lendo. Sim. Agora, o que é interessante no Lacan, do que eu me lembro, né, é o que ele chama de topologia. Né? O que ele chama, não, que já existe esse ramo na matemática, é a Uhum. topologia. Topologia algébrica e a topologia geométrica. Então, ele usa umas formas geométricas, tipo Platão, né, uns sólidos Uhum. geométricos,
para falar do inconsciente como se o inconsciente fosse incompleto, porque é incapaz da gente ter o real, Hum, entendeu? Então ele cria umas formas assim, tipo o touro, não sei se tu já ouviu falar do touro, que é o tipo um nó, que ele não se completa, ele não se fecha. isso não. Ah, Aí pronto, aí essas formas geométricas é só para a gente entender que não é possível, por incrível que pareça você achar que uma terapia vai te dizer isso, mas a hum, psicanálise ela vai partir do pressuposto que você não se completa. Por quê? Porque você não tem o real. hum, Porque se você tivesse o real, você não haveria mais necessidade de preenchimento e não haveria mais necessidade existencial de viver, por exemplo. hum. Entendeu? Então a gente está sempre procurando algo mais, por quê? Porque sempre falta. Aí vem a questão da falta, que é outro termo técnico que eu não É, me lembro mais. tem vários, é que é assim, são várias escolas, né? Só você vê aqui, ele tá falando de Jung, depois ele fala do Ferenczi também, são várias escolas da psicanálise, eu acho que são 7, né? Dito da psicanálise, que são assim mesmo os discípulos, ou que tem relação, né? Tem o Ferenczi, tem o Jung, tem o Bill, Janet. Caramba, a gente já tá terminando, já vai ficar pode. Mas é isso, tá, gente? Então, mas são várias escolas que tem, tá? Tem várias escolas. Pessoal, então eu vou fechar aqui então a nossa chamada, que é a nossa gravação, tá? Obrigado por vocês virem. Fechar um minutinho.